R$ 10.000 de lucro por mês. R$ 10.000 que você coloca no seu bolso todo mês da sua empresa. Essa é uma proposta minha. Eu entendo que R$ 10.000 dá para ter uma boa qualidade de vida. E dá para você, inclusive, depois que você chegar nesse ponto, você perceber a possibilidade e às vezes até se animar a passar para etapas mais ousadas, criar novas metas. Essa meta de R$ 10.000 por mês é uma que eu criei para justificar e para me empacotar uma quantidade de conhecimento, de habilidade, de atitude, de controle de emoções que eu estou disponibilizando em um curso. Pois bem, se você analisar pessoas que têm empreendimentos, acredito que você deve conhecer muita gente que se você ver, por exemplo, essa pessoa andando num carro muito bom, essa pessoa morando numa casa boa, e se ela tem um negócio, você já pode, indiretamente, você já sabe que é muito mais de 10 mil por mês que essa pessoa coloca no bolso. Perfeito? Uma coisa que você vai perceber nessas pessoas é a rapidez com que elas conseguem monitorar as coisas que elas têm. Elas têm muito sucesso no monitoramento. Elas conseguem identificar, elas conseguem acompanhar com uma rapidez muito grande. E talvez aí que vem a questão, como é que a gente faz para a gente poder trilhar esse caminho também? Eu diria para você o seguinte, que no sucesso dessas pessoas, a gente vai encontrar elementos eu até fiz uma anotaçãozinha aqui, coisa da minha cabeça, elementos que dá rapidez para essa pessoa e elementos que, de alguma forma, permite frequência, permite construção de ciclos. E é sobre isso que eu quero falar. Tá? Existe algum indicador? O que é indicador? Indicador é algo que mostra, que quantifica, ele mostra e quantifica uma quantidade. Ele dá uma ideia numérica de alguma coisa. Tá? Por exemplo, eu coloquei uma meta de R$ 10.000 por mês. Esse 10 mil, eu poderia chamar ele de um indicador. Tá bom? Como é que a gente faz para criar um indicador? E outra coisa, se você ainda não tem indicador, se você ainda não tem frequência de controle e se você ainda não tem rapidez para controlar a sua empresa, então é muita coisa que você tem que aprender. E eu já percebi que se eu colocar informação demais, o que acontece? Trava e não vai para frente. E aí você vai entender que alguém, que não sou eu, deve ter uma forma de ensinar mais fácil do que aqui eu proponho. Mas, jeito Levi de ensinar, eu não vou perder essa oportunidade, concorda? Então, uma das coisas que eu escutei certa vez e eu gostei muito disso é o seguinte: se o indicador em 15 segundos ele não te passar alguma informação, deve existir um outro indicador melhor do que aquele. Por exemplo, na hora que eu falei, olha, você tem interesse em ter um lucro de R$ 10.000 por mês? Não precisa de 15 segundos. Se você ainda não tem, você já disse que quer. E você já, mais ou menos, você pode dizer, mas eu sei que eu não estou nesse nível, mas eu gostaria de chegar lá. Perfeito? Então, a gente poderia partir desse princípio. Agora tem um detalhe. Se eu pegar e colocar vários indicadores, quantos indicadores aí tem que ter, Levi? Olha, para quem nunca utilizou, se eu colocar um punhado de indicador, eu acredito que vai dificultar você aceitar a ideia. É como se você tivesse que dar uma enganada na sua cabeça para ela achar que é fácil, entendeu? É como se você fosse dar uma enganada na sua cabeça que não, já que é assim, então assim eu faço. Perfeito? Tá bom. Uma das formas é eleger primeiro um indicador. Primeiro um. Aí depois, na hora que você gostar do indicador, que você já começar a perceber o tanto que é interessante ter um indicador, aí você pode ir ampliando, colocando mais indicadores. É como se você imaginasse o painel de controle de um carro, que você tivesse que eleger apenas uma informação daquele painel de tantas informações. Primeiro você começa com uma.
Por exemplo, velocidade é um indicador. Aí você acha tão bom a velocidade que você pega e acelera, ela pega e marca, você desacelera, ela pega e marca menos, você relaciona ela com pardal, com segurança, com curva, com tudo, e você passa a incorporar e acha bom aquele indicador. E você rapidamente bateu o olho no painel, você já viu o velocímetro, então já te passou uma informação. Isso é um excelente indicador. Ele te passa uma informação numérica e pode organizar você, te ajuda demais a dirigir. Depois você pode eleger mais um indicador. Tá? Só que agora eu quero saber também se eu tenho um combustível. Tudo bem, colocou mais um indicador. Aí você pode ir colocando. Vamos voltar para negócio? Então primeiro tem que eleger um indicador. Eu digo para você o seguinte, um indicador que eu considero importante é aquele que basicamente aquilo que eu estou propondo no meu curso. É você controlar quanto que vai para o seu bolso por mês. A gente pode até usar umas palavras mais bonitas, tá? Tem uma palavra mais bonita que é lucratividade. Então, isso dentro do meu acadêmico, aí já pode até variar, não, mas a gente pode calcular várias formas. A questão é que para quem está com negócio pequeno, se eu falar para você o seguinte, olha, é aquilo que vai para o seu bolso. Você gostaria que fosse para o seu bolso 10 mil reais para você gastar com o que você quisesse, inclusive fora do seu ambiente de negócio, é isso. Então esse é um indicador. Você mediu o lucro. Tá? Você mediu o lucro. Eu dedico, dentro do meu livro, tem um capítulo sobre indicadores, e tem lá como é que faz a conta, como é que faz o lucro, tá, Então, Levi, mas não é muito pouco? É claro que é pouco, é um só, é mais lucro. Agora, para quem nunca fez nada, se você não começar com um passo curto, aí a sua cabeça vai entender, nossa senhora, gostei. Eu comecei a controlar, e na hora que eu comecei a controlar, por exemplo, coisas que eu fazia eu já não faço mais, coisas que eu não fazia eu passei a fazer, tá vendo? Aí a sua cabeça vai ficando assim, nossa senhora, agora eu tô bonito na foto, eu tô percebendo que eu passei a ter um pouco mais da minha empresa na minha mão. É claro que depois que você aprende a trabalhar com pelo menos um indicador, aí depois você vai tendo vontade de ter mais indicadores. Uma outra coisa, esse indicador tem que ter data, certo? Então eu considero, por exemplo, que no máximo a cada 30 dias você tem que conferir esse indicador. Então no máximo a cada 30 dias eu tenho que saber quanto foi para o meu bolso. Eu tenho que saber. Por quê? Porque isso, a minha cabeça, na hora que eu ver o que está indo para o meu bolso, e se eu perceber que está aumentando, a minha cabeça vai dizer para mim, cara, você está no caminho certo. Estou gostando de você. É você, em relação à sua autoestima, né? Você já começa a achar que você é o cara. É bom quando a gente sente que a gente está no caminho correto. Concorda? Pois bem, então esse seria, eu diria para você o seguinte, olha só, eu acredito, vou te recomendar que você tenha um indicador, que é aquilo que vai para o seu bolso, fazer o lucro. Vou te recomendar que você, por exemplo, faça isso no máximo a cada mês, e começa com ele. No meu curso, no meu livro lá, tem 12 indicadores lá que eu considero. Eu peguei e separei 12 indicadores, aonde eu coloquei 3 indicadores financeiros, 3 indicadores de venda, 3 indicadores de processo e 3 indicadores de aprendizado. Então fiz um pacote de 12, aonde eu tenho 3 indicadores que controlam o passado, efeito retrovisor, e 9 indicadores que controlam o futuro. Mas veja bem, que aí você fala, não, Levi, ixi, vamos voltar para um? Vamos voltar para um. Vamos começar com aquele. Na hora que você ficar bom naquele aí você pega e lembra que você pode pode melhorar mais ainda. Agora, como é que você faz para facilitar, começar a trabalhar com esse primeiro indicador? Então, a primeira coisa que eu vou lembrar você é o seguinte: empresas grandes, qualquer empresa grande, é tipo assim, o gerente, o proprietário, ele pega e fala assim, olha, passa para mim, por favor, o relatório desse mês, uma hipótese. Relatório. Sabe quanto tempo demora para imprimir esse relatório? É quase que imediato. A secretária já chega, ou pede para alguém, ou ela mesma vai lá e tira, tá aqui o relatório. Estava pronto.
Aí você pega e fala, mas assim também eu dou conta. Aí. Agora a senhora naquele papel, e lá naquele papel vai ter escrito muitas coisas. Por exemplo, quanto que está indo para o bolso dele. Às vezes pode ser isso que ele quer saber, mas ele quer saber mais informação. Mas vamos nos ater ao básico. Então ele olha lá, olha, foi tanto para o meu bolso. Aí fala, mas Levi, como é que faz para conseguir isso? Como é que faz para você ter isso no papel e esse papel ser de verdade, não ser de mentira? Ele ter fundo, né? Vamos chamar assim. Aquilo que está lá é verdadeiro. Então tem uma expressão que eu gostei muito, que é o seguinte: na verdade, o que você percebeu quando a pessoa fez isso é que ela, de algum jeito, ela fez o difícil ficar fácil. Porque é muito fácil, tipo, pega o relatório para mim, e eu fazia isso. Eu fazia nas 3 empresas que eu tinha, eu fazia isso. Virou mês, tinha algumas delas que o relatório estava pronto, eu nem fazia. A bem da verdade, eu só conferia, mas tipo assim, já tinha alguém que sabia fazer e me passava o relatório pronto. Inclusive o do lucro. Aí eu olhava lá, quanto que sobrou para mim. É claro que eu olhava mais coisa. Mas esse era, por isso que eu estou falando para você, começa com esse, que esse aí a sua cabeça vai achar bom. Porque a gente gosta de ser bem sucedido nos negócios. Tá bom, então veja bem que fica fácil. Já está lá o relatório, está pronto. Mas o que eles fizeram que eles tornaram isso tão fácil? Então eu vou te falar. Eles fizeram o difícil ficar fácil. O que é o difícil ficar fácil? Mas olhando no papel, todo mundo sabe olhar, ué. Mas como é que faz isso, Levi? Então eu vou te falar. Você tem que fazer o fácil virar difícil. O que é o fácil ficar difícil? Vou te dar um exemplo. As empresas pequenas, elas têm uma facilidade tão grande para vender. É mais ou menos o seguinte: para fazer um serviço, vai lá e faz o serviço e já pronto, já pega o dinheiro, só que não deixa rastro. Não tem anotação. Não tem anotação da mercadoria às vezes que saiu, não tem anotação da mercadoria quando ela entrou, portanto não tem controle de estoque, não tem anotação do dinheiro que saiu para pagar a mercadoria, não tem anotação do dinheiro que entrou. Na hora que você passa a fazer esse controle, ele fica mais burocrático, certo? Mas nenhuma empresa que eu conheço, ela abre mão de uma certa burocracia, de um certo controle. Não estou dizendo para ficar com um processo extremamente lento e aí atrapalhar. Você vai comprar, dá até preguiça de comprar. Não é assim. E você tem essa ideia quando você olha os seus concorrentes. Mas olha principalmente o concorrente maior, ou aquele que é mais estruturado, para você perceber que eles anotam. E eles não abrem mão da anotação. Eles fazem questão de que a anotação ela faz parte do processo. Tá bom? A bem da verdade, toda empresa bem organizada, ela faz o fácil ficar mais difícil. Por quê? Porque ela burocratiza. Ela faz questão de controlar. Imagina, quanto mais dinheiro você tem em estoque, você não vai controlar seu estoque? Como é que faz? Então, você não vai controlar quanto que você tem na prateleira. Outra coisa também, como é que você não controla se você não sabe o que você tem que comprar? Às vezes compra coisa que não precisa, comprar mais do que não precisa e compra menos do que precisa e fica faltando e não consegue vender porque não tem um controle de estoque. Outra coisa também, de vez em quando estoura o caixa porque às vezes você vende com um prazo e você recebe, mas aí não é o suficiente para você pagar os duplicados do banco, então você fica sem dinheiro para pagar o banco. Às vezes você não tem controle. Então, enquanto você não fazer o fácil ficar mais difícil, o que é o fácil ficar mais difícil? É mais difícil porque agora tem que controlar estoque, é mais difícil porque agora tem que controlar o dinheiro. Perfeito. Você fez o fácil ficar difícil. Tá? Porque tudo isso dá um trabalho. Só que tem um detalhe. Aí é que é bom. Quando virou o mês, o que você faz? Eu quero relatório. Aí tá fácil. Já tá pronto. Entendeu? Aí você toma a decisão. Aí você lembra do que eu falei. Bateu o olho 15 segundos? 15 segundos você já sabe se tem lucro ou não. Porque vai estar feito. Outra coisa. Você olhou quantos indicadores? O que eu falei? Vamos começar a aprender? Olha só, um indicador todo mês e já te dá essa informação. Você fez
o fácil fica difícil, ou seja, você burocratizou uma certa quantidade da sua empresa. Quando eu falo burocratizar, que me entenda bem, burocratizar significa o seguinte, é obrigado a anotar. Se você já tem um sistema de internet, que hoje em dia é baratíssimo, tem até de graça, controle de internet, controle de estoque, essas coisas, é um programinha para a sua empresa, isso é coisa hoje é irrisório o que se paga para ter um programa, tem até programa de graça para isso, para você anotar. E aí, o que você faz? Virou o mês, você pega e vai e analisa. Aprendeu a trabalhar com o primeiro indicador. E rapidez para olhar, nossa senhora, esse mês eu coloquei tanto no meu bolso, mês que vem, agora eu coloquei tanto, aí você sabe se está aumentando ou se está diminuindo, e aí você passa a fazer isso com mais frequência. Quanto mais, tipo assim, na hora que você vai percebendo, chega uma hora que isso vira um hábito, você não consegue fazer mais nada sem antes ver os números da sua empresa. Essa parte é fantástica, na hora que você já fica, vamos dizer assim, dependente de informação, para evitar de comprar coisa que não precisa em relação ao estoque. Na hora de, por exemplo, assumir um compromisso que você vai pagar com tal época, você não sabe se pode. Na hora de você até investir ou pegar e fazer algo novo, comprar um equipamento, alguma coisa. Por quê? Porque agora você passou a ter, a sua empresa já começou a estar na sua mão. Na hora que chega nesse ponto, então vai chegar um ponto que aí você vai dizer, ué, eu estou começando a gostar disso, eu estou achando até que eu vou controlar mais indicador. Qual que é os outros indicadores? Não vai ser nesse vídeo. Nesse vídeo que eu queria dizer para você é o seguinte, se você quer controlar a sua empresa, faz o difícil ficar fácil, tá? Lá no final do mês, mas faz o fácil, que é o dia a dia, ficar difícil, ou seja, você controla tudo. Tá? Só que aí, então, na hora que controla, também tem um detalhe. Olha para mim aí como é que foi as vendas no dia tal, o que vendeu? Tá lá no computador. Se você já tem essa estrutura, olha que beleza. O que sobrou de lucro naquele dia? É só fazer a conta lá também. Na hora que você passou a ter anotação, você pode fazer várias coisas, pode fazer análise, pode ficar brincando com os números, tentando interpretar, porque você tem muita informação, mas você pode fazer essa informação virar um gráfico, você pode fazer essa informação virar uma informação relevante, por exemplo, produtos que vendem mais, produtos que dão mais lucro, e por aí vai. Na hora que você passa a ter informação, aí você não quer mais ficar sem informação, tá? Eu falo isso por experiência, que no dia que eu passei a conhecer as estruturas de controle, então foi fantástico. Por conta disso, eu coloquei no meu livro e no meu curso, tem um módulo e no livro tem um capítulo que fala sobre indicadores, certo? Indicadores de gestão. E lá eu pego e coloco, tipo assim, não é muito, eu pego e faço aquilo que a gente chama de 80-20. Quais são os 20% dos indicadores que controlam 80% do resultado de uma empresa, certo? Aí se você falar, Olivia, por que você não apresenta todos os indicadores? Cara, porque se eu pegar e colocar muito, tipo, mano, a pessoa nem anima, a gente não complica, a gente descomplica. Então começa, tanto que eu falei, começa com o indicador, entendeu? Começa com o indicador e passa a gostar do indicador. E passa a perceber que vale a pena. Depois você vai passar para outros, né? E fechando esse vídeo, começa com o que vai para o seu bolso. Esse para mim é o, vamos dizer assim, é o principal indicador. Depois vai ter vários outros, né? Que a gente pode analisar esses indicadores, tá? É isso aí, dica do dia, segue as redes sociais, meu livro já está disponível para ser adquirido aí, está nas livrarias digitais, tá? Eu recomendo, vale a pena, hoje inclusive é impressionante como ficou acessível o conhecimento, tá? No meu caso você tem o livro e também tem meus vídeos que são de graça, estão aí nas redes sociais e acumulados no YouTube, tá? No Instagram, Facebook, tá? Dica do dia, me acompanha para mais dicas.